professor, vem. Já está com a gente aqui o nosso especialista de toda segunda-feira, falando em economia, em mercado de trabalho, professor Daniel Poit. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Riverano? Home office, professor, veio para ficar e isso não tem como mais a gente discutir, Para muitas funções, sim, o home office é a grande solução. Tanto do ponto de vista da operacionalidade, da eficiência, como também do custo, porque o home office acaba contribuindo para a redução de custos para a empresa e para o trabalhador. Bom, vamos acompanhar uma reportagem que a nossa equipe preparou agora, falando do home office. Ele surgiu, veio para ficar, mas como é esse trabalho dentro da nossa casa? Tinha patrão que dizia, olha, eu não sei se o funcionário está rendendo. Hoje essa história mudou. Vamos ver. Desde que a Organização Mundial da Saúde declarou situação de pandemia pelo novo coronavírus em março deste ano, a Carolina está trabalhando em casa. Ela é coordenadora de importação de uma multinacional alemã e depois de algumas adaptações, agora diz que está se acostumando com as atividades à distância. Agora tem sido mais tranquila, mas no começo as adequações são difíceis um pouco. Então foi aquela correria de conseguir, de mandar fazer cabo, de saber a velocidade de internet de cada um. É lógico que a minha internet aqui é doméstica, ela não é uma internet profissional. Então no começo nós tivemos esse problema de adaptação. E empresas de todos os setores precisaram se adaptar às medidas de isolamento social. O trabalho remoto passou a ser uma realidade, o que não era rotina para mais da metade das companhias brasileiras até então. Das empresas que ainda não adotavam o home office, 65% são de controle familiar e de capital nacional. Os outros 35% são multinacionais. É o que mostra uma pesquisa feita por uma escola de educação executiva. O levantamento também aponta que depois do impacto inicial, 80% dos gestores disseram gostar da nova maneira de trabalhar. De acordo com esta consultora do Sebrae, eram mudanças que ocorreriam nos próximos anos e que foram antecipadas pelo novo coronavírus. O trabalho remoto era uma tendência forte que nós observávamos no mercado. As empresas e a própria legislação já vinha sendo adequada, para que as pessoas pudessem trabalhar mais à distância. E com a situação da pandemia, a gente tendo disponível a tecnologia para que isso acontecesse, acabou que nós demos um salto em relação a essas tendências e hoje já é uma realidade. Nesta empresa de tecnologia, hoje, apenas 3 funcionários cumprem expediente no local. O Francisco, que é diretor, um programador, e o Júnior, que é da área de recursos humanos. No princípio já tá válido. Beleza, eu vou pedir para eles darem um ok por e-mail mesmo. A gente fez uma conferência funcionário por funcionário. A gente contatou cada um e explicamos certinho para eles e foi um sucesso. Tanto é que a empresa tem até, talvez, colocar isso na sua rotina. A empresa tinha 80 funcionários no início do ano. De lá para cá, reduziu o quadro e no momento são 64. A sala ao lado até havia sido alugada para aumentar o espaço físico, mas teve mudança nos planos, porque mesmo quando tudo isso passar, a ideia é que muitos colaboradores ainda continuem no home office. Vantagem: custo da economia, o custo da mobilidade. Então, as pessoas, os profissionais, eles estão se reconhecendo no modelo de ganho de tempo. Não tendo que se deslocar, tendo tempo para fazer uma alimentação até mais saudável, tendo tempo para a família. Essa é a vantagem. Olha, você viu os números aí da Isai Business School trazendo toda a informação de como vai funcionar esse coronavírus que mudou essa relação de trabalho, principalmente do home office, com a Thaís Camargo trazendo para a gente. Professor, vem para ficar, mas é vantajoso para quem nessa história? É vantajoso para o funcionário ou é vantajoso para a empresa? Bem, toda modificação, ela traz vantagens e traz também alguns inconvenientes. Então, do ponto de vista econômico, para as empresas é vantajoso, para o funcionário é vantajoso. A reportagem mesmo falou em redução de custo para as empresas e redução do custo, no sentido social, inclusive, para os funcionários, que terão menos desgaste com trânsito, com locomoção, com transporte e também uma melhor qualidade de vida por poderem conviver no seu ambiente, no seu lar, com os seus filhos
e adequar o seu horário de trabalho a essas demandas. Então, nesse sentido, as vantagens são muito grandes. Agora, temos que imaginar que também não é, como se diz na academia, uma panaceia, não é algo que serve para tudo. O trabalho virtual, o trabalho home office, ele é próprio para algumas atribuições, né? Principalmente atribuições na área de controle, que inclusive tem um ganho adicional que já está sendo detectado em algumas empresas, que é a possibilidade de reduzir alguns conflitos, principalmente em atividades que exercem uma ação como auditoria, por exemplo, em que você tem que aferir trabalhos, procedimentos, e que muitas vezes dentro do ambiente de uma empresa desencadeia algum conflito que acaba sendo prejudicial para a organização. E no caso de trabalhos feitos de maneira remota, isso diminui bastante esse tipo de risco também. Isso pode fazer com que o salário também seja diminuído, professor? Que o patrão leve em consideração, olha, você está trabalhando em casa, não está tendo esse deslocamento, transporte, né? Você não está saindo da sua casa para trabalhar. Isso pode acontecer? Isso certamente já está acontecendo e é uma das grandes discussões, é um dos riscos. Então, o trabalhador precisa saber calibrar qual é efetivamente o ganho financeiro que ele tem trabalhando em casa, para que a desvantagem salarial não ultrapasse esse limite. Porque senão, senão na prática ele estará abrindo mão da sua renda, né, e tendo o mesmo nível de responsabilidade e atribuição. Olha, a gente está tendo que aprender muito nesse tempo de pandemia. O professor fica aqui com a gente, que nós vamos trazer uma reportagem agora de mães que estão se virando. Mães que aprenderam nessa pandemia coisas diferentes. E elas criaram um grupo, Mães e Negócios. Ótimo. Quem vai contar para a gente que ideia é essa que vem lá do Oeste é a Beatriz Frenner e o Rodrigo Lima. Vamos acompanhar aqui, professor. Está todo mundo se reinventando. A partir do momento que você compra de uma mãe que tem, né, o seu próprio negócio, que é uma mãe prestadora de serviços, que é uma mãe que vende produto, você está apoiando a maternidade num geral. É com esse propósito que a Jéssica criou o grupo Mães e Negócios. Contratar serviços e comprar produtos de mães empreendedoras é apoiar um contexto muito maior do que a parte financeira dessas mulheres. Tudo acontece pelo celular. No aplicativo de mensagens, mais de 80 mães fazem parte desta rede. São mulheres que precisaram se reinventar. Tudo para permanecer no mercado de trabalho, sem precisar se distanciar dos filhos. A própria Jéssica era cantora, agora produz artigos de presente, tudo personalizado. E esse meu trabalho veio depois que o Valentim nasceu. O Valentim hoje ele tem quase 2 anos, né? E depois que ele nasceu, eu deixei de lado por um pequeno tempo a música para poder me dedicar a ele e não consegui ficar parada, porque isso é uma coisa muito normal das mães. Tem mães que não conseguem deixar de trabalhar e eu sou uma delas. Para carregar a responsabilidade de ser mãe, empreendedora, mulher, a Patrícia conta com a ajuda da mochila ergonômica. Descobriu esse produto logo que o Benjamin nasceu. Ela também vende outros artigos para a maternidade. Hoje, com essa pandemia, está todo mundo ficando dentro de casa, né? E estamos vendo também quanto é difícil o trabalho de uma mãe que empreende. Porque a mãe que empreende, ela continua com o filho e ainda vai empreender, né? Então, é por isso que a gente valoriza muito esse trabalho. Não é fácil você ser mãe, mulher e empreender dentro de casa. Um dos grandes sucessos do grupo é, na verdade, aquele velho truque, né? Que te prende pelo estômago, e a gente veio pessoalmente conhecer o trabalho da Bruna, que está fazendo aqui, olha, os pães de queijo, que são bem diferentes, recheados com chocolate, doce de leite, bacon. A produção, com o apoio do grupo, aumentou em mais da metade. Antes de divulgar no Mães e Negócios, ela vendia em torno de 15 quilos por semana. Agora está passando os 40. Ela estudou, testou, errou até chegar na receita perfeita. Ficar em casa logo que a Helena nasceu foi uma escolha que ela fez desde o início da gravidez. Unir a maternidade com a paixão pela culinária foi a receita perfeita, porque coisas pequenas tornam-se grandes quando feitas com amor. Vou produzindo a massa, a Helena chora, pego ela, calmo, trago ela para a cozinha junto e assim vai. Fácil não é, né? Mas é realizador, assim. Que bonitinho. Ah, bonitinha a história, né? E muito bacana. É isso, testar até acertar e conseguir fazer mercado. Professor, a economia criativa, para a gente dar uma pincelada rápida, pode ser a solução? Porque muita gente
vai acabar sendo demitida por causa dessa pandemia. Essa economia criativa que a gente pode fazer dentro de casa, pode ser o pulo do gato? Sim, pode ser uma excelente oportunidade para muitas pessoas. E lembrando que a economia criativa, na essência, ela é mais sustentável do ponto de vista ambiental, porque aplica muito mais valor à criatividade das pessoas do que propriamente à exploração de recursos naturais, né? Então, esse processo ele é muito bem-vindo, inclusive por dar liberdade às pessoas de escolha do que querem fazer. E as pessoas, em geral, buscam fazer aquilo que gostam. Por fazerem o que gostam, fazem bem. Por fazerem bem, ampliam o mercado. Foi o caso que nós vimos no exemplo do pão de queijo. E ampliando o mercado, a empresa desenvolve. Quer dizer, toda grande empresa um dia nasceu pequena. E é isso que a gente vai ver, uma série de sementes, né, que na economia até a gente chama de SIMs, né, que são as empresas que surgem com grande potencial de desenvolvimento para um médio prazo. E não tenha medo de errar. Grandes empresas, como o professor falou, surgiram de erros, até que chegou o acerto lá no final. Olha, próxima segunda-feira, pode mandar pão de queijo aqui para nós. Opa! O professor que pediu, ele falou, aproveita que eu tô aqui segunda, manda quentinho para nós, que fica mais gostoso o dia, né? É isso aí. A semana, né? Porque na segunda cedo já... Já dá. Professor Daniel Poit, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, esclarecendo para a gente de como as coisas vão andar. Um abraço. Um abraço, boa semana a todos. Obrigado. Valeu, obrigado. Até a próxima segunda-feira.